Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Tudo bem, gente, com vocês? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer a live um pouquinho mais cedo. Aqui, ó. Tudo bem, cá? Então, vamos lá. Coloquei um filtro aqui, que é melhorar um pouquinho a cara. Vamos lá, tudo bem, gente? Então, hoje a gente vai começar a live um pouco mais cedo, às 5 horas, tá? A gente vai começar a fazer as lives, na verdade, esse horário um pouco mais cedo, tá? Aí as lives vão ser para os donos de cães, né? Que querem ajudar a prolongar a vida dos seus pets. Com qualidade de vida, né? Que isso daí é uma das coisas mais importantes que a gente quer manter para o nosso cãozinho, né? Então, comenta aqui se você quer isso para o seu pet também. Então, vamos lá, para quem tá chegando, quem vai assistir também a live depois e não conhece aqui, eu sou a Bárbara, né? E eu sou médica veterinária e eu ajudo donos de cães a prolongarem a vida do seu pet, tá bom? Com qualidade de vida. Então, vamos lá aqui, esperar aqui mais um pouquinho, ver esse pessoal chegando. Vou ajustar aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Então, o tema de hoje vai ser sobre medicina preventiva, né, para cães. Então, o que seria a medicina preventiva? Às vezes, muitos tutores, né, donos de cães, não sabem exatamente o que é isso, porque a gente tem isso na medicina humana bem definido, né? Mas o que seria a medicina preventiva, né, para os cães, né? Então, se a gente for lá e dar um Google, né, procurando o que é medicina preventiva, a gente vai encontrar até, tem uma colinha aqui que eu coloquei, né, lá, se a gente colocar no Google, o que a gente encontra. Então, a medicina preventiva, de acordo com o Google, é uma especialidade médica que se dedica à prevenção da doença ao invés do seu tratamento, né? E seria, assim, o conceito em si, basicamente isso, né, mas assim, são os cuidados preventivos e a intervenção precoce em alguma doença, né? Então, a gente diagnosticar alguma doença com muito mais antecedência e poder agir mesmo, às vezes, antes dela se desenvolver, né? Ou fazer um diagnóstico ou um acompanhamento de uma forma precoce, né? Uma forma antes, né, mesmo daquilo aparecer. Isso tanto na parte da saúde física quanto saúde mental também dos cães, né? Agora que os cães eles estão vivendo muito mais, né? Antigamente os cães eles viviam bem, a expectativa de vida dos cães era bem menor, né? Então, vocês estão me ouvindo bem aqui só para aqui se localizar? Prontinho. Então, a expectativa, como os cães eles estão vivendo mais, eles também estão desenvolvendo algumas doenças que nós humanos também vamos apresentar com a idade, né? Então, antes, a gente não via algumas doenças com tanta frequência quanto a gente vê hoje, né? Então, hoje a gente vê com muito mais frequência aí algumas alterações. Então, por exemplo, alterações com relação à artrite, que não era comum. Por quê? Um processo de degeneração que antes a gente não via com tanta frequência, porque os cães não viviam tanto tempo, né? Problemas renais, problemas do coração, problemas de câncer, né? Diversas outras doenças que a gente não via com tanta frequência. Então, o veterinário ele vai ter um papel essencial aí na manutenção da saúde, né, e do bem-estar do cão. E parte do meu objetivo aqui é ajudar os donos de cães, né, a entender a importância, né, de prevenir doenças ou identificar elas de uma forma precoce. Então, só para situar aqui, com quanto tempo mais ou menos vocês levam os seus cães no veterinário, né? Aqui. Colocando aqui também. Então, como que os cães eles envelhecem mais rápido do que os humanos, eles deveriam consultar aí com mais frequência do que a gente. Então, às vezes as pessoas acham, a gente tem algumas pessoas falam, não, o cão envelhece
um ano do cão é mais ou menos 7 anos do cão. Um ano do cachorro é como se fossem 7 anos do humano, né? E na verdade não é exatamente isso, né? Isso é uma coisa que usa de parâmetro, mas não são exatamente 7 anos, né? Isso daí é uma forma simplificada, um pouco exagerada, né? Da gente generalizar muito para falar quantos anos o cão vai ter se a gente fosse mudar isso para nossa idade, né? Para a idade de pessoas, né? Então, na verdade, um ano do cão pode variar aí até desde 4 anos a 15 anos do humano, né? Então, tem uma variação muito grande. Isso vai depender tanto do porte do cão, da raça, né? Mas pode ter essa variação bem significativa. Então, por exemplo, os filhotes, eles amadurecem de uma forma mais rápida. Então, se a gente for contar o primeiro ano do cachorrinho, do filhote, um ano quando ele completa 1 ano, a gente considera que ele vira aí adolescente, né? E não seria, na verdade, 7 anos. Na verdade, a gente consideraria como se fossem 15 anos, porque aí a gente considera sendo um adolescente. Então, um filhotinho passa aí para a fase, digamos aí, adolescente, né? Que a gente consideraria o nosso adolescente. Então, seriam mais ou menos 15 anos. Então, nesse período que eles são filhotes, eles têm um amadurecimento mais rápido, né? E aí essa idade, digamos, ela vai passar de forma mais rápida, né? É que nem a gente mesmo, né? Às vezes a gente fala, meu, passa tão rápido, né? E para os filhotes também, esse tempo ele vai passar mais rápido. E não como se fossem 12 meses só, né? Então, no segundo aniversário, que a gente considera aí com 2 anos, a gente considera aí já um jovem, né? Com 25 anos, como se ele tivesse aí 25 anos da nossa idade, né? E depois disso, a taxa de envelhecimento, ela vai ser mais lenta, tá? Aí não vai ser aí 15 anos toda vez, né, que ele fizer aniversário. Não, aí pode passar aí a ser, depende do porte, né, do cachorro também, né? Mas vamos pensar aí no cachorro de médio, pequeno porte, aí vai passar a cada 5 anos, às vezes entre 4, às vezes até 7 anos também, né? Então aí a taxa de amadurecimento, a velocidade, né, do amadurecimento vai diminuir um pouquinho, né? Aí a gente considera 4, 5 anos aí pro cãozinho, tá? Isso para as raças menores, né? Então, lembrando que as raças maiores, Rottweiler, Labrador, eles envelhecem aí um pouco mais rápido, tá? Então, o resultado final aí, no geral, vai ser que os cães, eles envelhecem mais rápido que a gente. E se a gente for fazer um exame físico ou uma avaliação com o veterinário uma vez por ano, imagina, é bastante tempo se a gente for considerar que aí se a gente fosse fazer uma avaliação, a gente estaria fazendo aí a cada 4, 5 anos no nosso cãozinho, né? Então, como eles vivem menos tempo, a gente também tem que pensar em fazer aí um check-up, uma avaliação com o veterinário com uma frequência maior, tá? Por quê? A gente vai pensar, ele vive 15, 20 anos, então a taxa de amadurecimento dele, a proporção, tempo às vezes de surgir alguma doença vai ser menor também, né? E às vezes qual que é a intenção? A gente tentar diagnosticar doenças de uma forma mais precoce ou tentar identificar alterações que às vezes não são doenças ainda, mas se elas evoluírem, forem progredindo, podem vir a se tornar uma doença, né? Então, a medicina preventiva, ela dispõe aí de várias ferramentas, né? Tanto do check-up. Então, quando a gente fala de check-up, a gente tem o conceito de um check-up anual. Talvez quando seja filhote ou jovem, a gente pode até manter esse check-up anual. Mas quando a gente fala de um animal mais idoso, a gente fala de check-up mais constante, né? Aí talvez a cada 6 meses, né? Dependendo aí, se caso aconteça alguma alteração, vamos supor, acontecer alguma alteração do exame de sangue, até com mais frequência esse check-up, né? Repetir os exames ou fazer os exames novamente com mais frequência.
porque a gente está falando de um animal que vai amadurecer mais rápido e pode apresentar alteração de uma forma mais rápida. Tanto, às vezes, alteração do rim, do coraçãozinho, né? Vai depender aí se der alguma alteração com mais frequência. Mas quando a gente fala de animal, mesmo que saudável, né, com uma idade um pouquinho mais avançada, talvez seja interessante aí a gente pensar no check-up de uns 6 meses, tá bom? E aí as condições médicas aí elas têm que ser acompanhadas, né? Se surgir alguma alteração aí no exame do seu cãozinho. E questão de prevenção, uma outra coisa quando a gente fala de medicina preventiva, né? A gente tem que pensar aí nas questões de parasitas, né? Então, parasitose, né? É uma coisa que a gente tem que muito prevenir, né? Ectoparasitas, né? Na verdade, então esses parasitas que a gente fala ectoparasitas seriam parasitas na parte de fora do cachorro, que seria pulga e carrapato, né? Então esses a gente tem que tá fazendo com bastante corretinho, né? Para estar evitando esses parasitas, porque a única função deles ali seriam transmitir doenças para o nosso cão. Então isso, ele não vai trazer nenhum benefício para o nosso cachorro, né? Pelo contrário, ele só vai prejudicar a saúde do nosso pet. Então, quando muita gente às vezes fala, não, uma pulguinha, um carrapato, é normal. Na verdade, não é normal, tá? Por quê? Porque ele pode ali transmitir doenças. E como vocês já devem ter ouvido falar, muita gente preocupada com relação à doença do carrapato, né? Tanto o carrapato pode transmitir doenças, quanto a pulga também, por exemplo. Uma questão de uma verminose, a pulga também pode transmitir verme, né? Então, ainda mais que a gente vive num país tropical, agora, nessa época, é a época que aumenta muito mais a população de pulgas e carrapatos, né? E aí a gente pode começar a ter as infestações, né? E antes mesmo disso aparecer, a gente pode estar prevenindo, né? Porque hoje em dia, pelo menos no consultório, eu vejo com muito mais frequência aí a questão de animais com doença do carrapato. Por exemplo, quando eu estudava no interior, que a gente via muito mesmo, porque o cachorro vivia no sítio, tudo, tinha muita doença do carrapato, né? Lá eu atendia muito, mas aqui já não via com tanta frequência. Logo que eu voltei a atender aqui em São Paulo, né? Na cidade mesmo, não no interior. Aí não via com tanta frequência, mas nos últimos anos eu tô vendo muito mais. A gente tá diagnosticando cães com muito mais frequência, uma casuística muito maior de cães com doença do carrapato. E cães que vivem em apartamento, cães que ficam só em casa, mas que às vezes vai passear, vai na rua. E aí acaba pegando, o carrapato acaba subindo e ele vai transmitir essa doença, né? Então, não precisa ter uma infestação super grande de carrapato ou pulga para ter essa transmissão. Às vezes, um carrapato que estava infectado com essa doença, picou um cachorro que estava com essa doença. Foi lá, daí ele picou o cachorro, foi para o ambiente, né? Aí você vai lá, vai passear com o seu cachorro e por acaso esse carrapato picou o seu cão, subiu no seu cão, né? Ele pode transmitir essa doença do carrapato, sim, né? Por isso que é importante a prevenção, porque essa doença do carrapato, ela pode ter aí muitos... o animal pode chegar a correr risco de vida com essa doença, tá bom? Dependendo aí de quando é diagnosticado, até que ponto causou alteração do exame de sangue ou alteração em algum outro órgão, tá? Então, quando a gente fala de medicina preventiva, aí a gente também tem que ver a questão do controle de ectoparasitas, que é a de pulga e carrapato, tá? É super importante deixar em dia, ainda mais dependendo da região, né, que você tá. Outra coisa que é importante também, além dos parasitas que podem ficar fora do animal, que é pulga e carrapato, né? A gente tem alguns outros também, né? Mas é mais difícil, por exemplo, piolho, que acontece mais em questão de pássaros, e aí pode passar para o nosso cão também, né? Mas mais questão aí, outros parasitas que a gente tem, que aí são os endoparasitas, que ficam lá dentro do nosso animal,
que são principalmente aí as verminoses, né? Os vermes, né? Então a gente tem vários tipos de vermes aí que podem acontecer no nosso cachorro. A Gabi aqui. A gente pode ter vários tipos de vermes que podem acontecer no nosso cãozinho, né? E aí, por isso, é importante a gente estar fazendo a prevenção deles também, né? Tanto com relação à questão do vermífugo, o exame de verme, tanto a questão do exame de verme, quanto a questão aí de tá fazendo exame de fezes com certa frequência, né? Principalmente, às vezes, se o seu cão tem acesso aí a locais, por exemplo, vai viajar, vai passear, tem acesso aí principalmente a regiões com grama, né? É interessante, tá vendo? Por quê? Porque o verme, ele pode ficar ali na grama, né? Então, mesmo que você vai falar, não, eu só dou uma passeadinha, só dou uma volta ali na esquina, né? Na pracinha da esquina, ele pode pegar algum tipo de verminose, tá? Então, por isso é interessante aí estar fazendo controle, principalmente se ele tem acesso aí a outros lugares. Então, essa é uma questão também aí que a gente fala de prevenção de doenças, tá? Outra coisa que às vezes a gente não dá muita bola também, né? Que eu vejo muitos tutores às vezes às vezes banaliza um pouco essa parte, que é a saúde a saúde dental, né? Digamos assim, a saúde oral do cachorro, né? E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de prevenção. Aí, prevenção dessa saúde oral, né? Atendimento, a gente tem sim atendimento odontológico, né? Para os cães, né? Então, alterações da boquinha, a gente pode estar falando de inflamação, abscesso, infecção na boca, né? Muitos cães às vezes vão com a queixa de problemas odontológicos, de um mau cheiro, de um dente bem sujo, né? Mas isso pode, não só por uma questão, digamos, de estética do dente sujo, né? Do dente com tártaro, né? E nem tanto pela questão da questão do mau cheiro, né? A gente tem que pensar que essas infecções, elas podem gerar algumas complicações, não só esse mau cheiro, não só esse tártaro, né? Elas podem causar infecções que podem ali... Porque se a gente pensar, a boca, ela tem comunicação aqui com essa parte do trato respiratório. Se a gente tem um dente, digamos ali, um dente podre, né? Um dente com alteração, pode chegar a causar uma infecção aqui, chegar a causar... infecção na parte do trato respiratório, até infecções mais profundas na parte óssea mesmo, né? A gente pode ter aí infecções que podem migrar. Essa infecção, ela pode ir para outros órgãos, né? Até mesmo para a região do coração, por exemplo, tá? Então, são infecções que a gente pode estar favorecendo aí essa migração, essa bactéria que está lá na boca, às vezes ela pode ir para outros órgãos, tá? E aí gerar infecções muito mais complicadas, né? Então, não é só simplesmente pelo mau cheiro da boca que a gente tem que escovar o dente do cachorro, não. É para evitar problemas bem mais complicados, tá? E aí, assim, com a escovação, a gente previne problemas tanto de tártaro, tanto mau cheiro, infecções, gengivite, né? Por quê? Essa questão do dente pode prejudicar muito a qualidade de vida do cachorro. Tanto a questão da mastigação, então, às vezes, quando o cão começa a ter tártaro, começa a ter gengivites, ele pode começar a ter dificuldade para comer, né? E aí isso vai favorecer tanto a perda de peso dele, a baixa ingestão de alimentos, né? Então, baixa ingestão de nutrientes, porque ele não está conseguindo mastigar por causa de um provável problema odontológico, tá? Então, a gente tem que ficar aí bem atento com relação à questão da boca, porque não é só a questão do mau cheiro, não é só a questão aí de tártaro também, tá? E isso pode chegar a reduzir a expectativa de vida do cão, tá? Porque quando a gente fala de cães mais velhinhos, a gente, às vezes, tem cães que eles não podem ser submetidos
por ter outras doenças, né, em conjunto, às vezes tem cães que a gente não consegue submeter a uma anestesia geral para fazer uma limpeza de tártaro, ou até, às vezes, arrancar alguns dentes se estiver infeccionado, né, por causa de outros problemas que ele já tem, né, então, às vezes, cães idosos é comum, às vezes, ter tanto problema cardíaco, quanto problema renal, né, e a gente não prevenindo esses problemas, essas bactérias elas podem tanto migrar para esses outros órgãos, tanto coração, tanto rim, e quanto aí a gente pode ter uma dificuldade imagina, um cão velhinho, que já tem ali seus problemas, tendo dificuldade para mastigar, não conseguindo mastigar por causa dos dentes, né? Então isso vai prejudicar, isso pode reduzir a expectativa de vida dele também, tá? Então, a saúde odontológica é uma coisa que a gente tem que mudar muito o nosso pensamento sobre isso. Por exemplo, quando a gente fala, que nem meus bisavós, vamos dar um exemplo aí, meus bisavós, quando eles não tinham essa instrução de escovar os dentes todos os dias, né, que era importante escovar. Se a gente não escova o dente diariamente, a nossa boca ela vai literalmente vai ficar podre, né? Então, a mesma coisa para os cães. É que os cães, às vezes, eles têm uma expectativa de vida um pouco menor, mas hoje em dia a gente fala de cães que às vezes vivem 15, 20 anos, né? Então a gente fala de cães aí que vivem muito mais tempo do que antigamente. E antigamente a gente não tinha esse conceito de escovar os dentes, né? Tanto, por exemplo, dos cães, né? Mas, por exemplo, eu falo do meu bisavô, dos meus bisavós. Eles não tinham esse costume, não ensinaram, por exemplo, para os meus pais. Eles viviam a parte da minha mãe, né? Por exemplo, a minha avó da parte da minha mãe. Ela vivia no sítio, né? Era bem simples, então não tinha essa instrução, não teve essa instrução com relação à escovação dos dentes. Então, muitos dos dentes dela, assim, foram arrancados jovens, né? Quando ela era jovem, né? Quando ela era bem nova, já arrancou, já começou a usar dentadura muito cedo, né? Então, mas por quê? Por causa, não sabia, né? Não tinha essa informação. E é uma coisa que mudou muito agora, que mudou muito. Hoje a gente sabe, né, que a maioria, né, das crianças, tudo, escova o dente, sabe, tem que escovar o dente, os pais já ensinam, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer, esse conceito de escovar os dentes diariamente pro nosso cão também, tá? Porque às vezes a gente deixa como algo banal, que, não, é muito difícil, tenta uma vez, tenta duas, já foi difícil, já desiste, né? Mas não, tem que persistir ali e realmente, assim, é com paciência que a gente ali introduz a escovação, né? Isso é uma coisa que eu falo muito lá no Cachorro Essencial, né, que é o curso, que eu ensino técnicas, né, de como introduzir isso no dia a dia também, né, mas é uma coisa muito importante que a gente aí não deve deixar banalizar ou deixar passar em branco, tá? Porque senão a gente vai ver o resultado lá na frente, tá? E aí, se a gente, é aquilo que eu falo, né, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, se a gente plantar ali uma escovação, uma saúde odontológica boa para o nosso cão, lá na frente a gente vai colher, né, esses frutos. A mesma coisa. Se a gente não fizer isso tão bem, lá na frente a gente vai colher, mas infelizmente um resultado ruim, né? Para a saúde odontológica, para a saúde ali dos nossos cães da parte oral, tá? Outra coisa, quando a gente fala também de medicina preventiva aí para os nossos doguinhos, né? A gente vai falar sobre a questão da alimentação, tá? A alimentação, isso daí é individual, né? Então, da mesma forma que é individual pra gente, cada um às vezes vai ter um determinado metabolismo, né? Para os nossos cães também é um pouco, né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, uma necessidade de acordo com a raça, com o porte do cão, as necessidades que ele tem individual. Por exemplo, se a gente fala de um cão de pequeno porte e um cão de grande porte, a gente já vê diferença, né? Por quê? Porque um cão de grande porte, ele vai crescer de uma forma mais rápida. E se a gente não dá a nutrição adequada para esse cão, ele pode ali ter problemas no desenvolvimento, isso favorecer problemas até mesmo ortopédicos, né? Então, existem rações, por exemplo, tanto rações específicas, se a gente for dar de acordo com o porte, né, do cão, se é grande, médio ou pequeno porte.
E tanto, por exemplo, alimentos, se for com alimentação, a gente tem alimentos aí específicos, né? Que a gente vai introduzir para o nosso cãozinho. Se for alimento natural, né? No caso, a gente vai ter alimentos específicos, né? A nutrição equilibrada, adequada, ela vai ter papel também, às vezes no tratamento de algumas doenças, né? Porque se a gente fala aí de algumas doenças específicas, a gente tem uma nutrição específica, por exemplo, para animais que têm problemas renais. A gente não pode dar uma quantidade de proteína muito grande, tá? Então aí, tanto rações, por exemplo, específicas para problemas renais, quanto a alimentação, a gente tem uma alimentação mais voltada para esse tipo de problema. Então, enfim, diversos problemas aí, doenças, né, que a gente pode ter uma ração ou uma alimentação mais adequada. Quando a gente fala de nutrição, né, ele tem um papel importante na saúde dos cães, né? Tanto cão e gato, né, que hoje em dia eles vivem conosco, né, no nosso dia a dia. E aí uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar quando a gente fala de alimentação é dela estar equilibrada, pra gente também não gerar um problema que é muito comum hoje em dia, que é a questão de sobrepeso, de obesidade. Hoje a gente já tem estudos aí comprovando que a obesidade ela vai gerar um processo tanto, por exemplo, de inflamação nos nossos cães, né? Inflamação sistêmica e predispor a diversas outras doenças, como, por exemplo, diabetes, aumento do triglicérides, uma hiperlipidemia, aumento do triglicérides, do colesterol, né? A gente tem várias, elas vão liberar essa gordura, que são os adipócitos, né? Que é essa gordura que fica lá na barriguinha do nosso cachorro, né? Ela tem uma célula que chama adipócitos, né? Que são as células de gordura lá. E elas podem liberar substâncias que vão gerar inflamação lá e vão predispor o desenvolvimento de várias doenças aí. E está relacionada também e prejudicar, às vezes, alguns problemas, favorecer, né? Na verdade, alguns problemas de ortopédicos, por exemplo, uma artrite também, tá? Uma osteoartrite, uma artrite ali nas juntas, digamos, dos nossos cães, né? Isso pode predispor aí alguns problemas, tá? Então, a alimentação é uma coisa que a gente tem que manter equilibrada, tá? Manter ali realmente, tá acompanhando, não simplesmente se quer dar alimento natural, vamos só balancear esse alimento, porque senão lá na frente a gente pode ter problema. Se quer dar uma ração de boa qualidade, né? O que aí tem um vídeo que eu postei esses dias falando sobre os tipos de ração, né? Os tipos de rações. Que são tanto... a gente tem linhas, né, de rações, né? Então, as rações comuns, a premium e super premium, né? Então, é importante aí a gente dar ou essa segunda categoria que eu falei pra vocês, ou essa primeira, né? A premium ou super premium, tá bom? Com relação também a questão de medicina preventiva também para os cães. Opa, peraí que deu um chute aqui. Então, com relação à questão de medicina preventiva também, né? O que a gente tem aí para os nossos cães, né? A gente tem, hoje em dia, exames específicos, né? Ó, a gente tá dando uma travadinha aqui, mas agora foi. A gente tem exames aí para os nossos cães, né? Que exames são esses, né? Então, a gente tem teste tanto de diagnosticar doenças iniciais, então, tanto exame de sangue quanto exame de urina, às vezes de uma doença bem precoce, por exemplo, alteração do rim, a gente tem um exame específico para tentar diagnosticar cedo. A gente tem testes genéticos também, tá? Então, cães que têm tendência a ter algum problema, às vezes até relacionado à parte genética, existem testes genéticos, né? Então, hoje em dia, vocês devem... Um dos mais famosos que ficou conhecido aí, que a gente ficou sabendo, né? Que a Angelina Jolie, aquela atriz americana famosa, fez, né? Que foi o teste para ver a questão de tumor de mama, né? Dela. Então... esse é um exemplo de teste genético, né? Para os cães, a gente tem alguns tipos de teste, por exemplo, relacionado à questão de displasia
Coste femoral, que é um problema na articulação, então a gente tem teste genético para isso, né? A gente só tem que ver a questão de disponibilidade. Fora do país a gente tem muitos testes aí. Aqui no Brasil ainda a gente é uma coisa inicial, então que a gente às vezes não vai ter todos, né? Mas que a gente pode estar fazendo para questão de prevenção. Então às vezes se os pais dos cães, né, já tiveram alguma doença, você pode estar perguntando para o seu veterinário se às vezes existe algum teste para a gente ver a questão de predisposição, ou mesmo aí se você quer cruzar o seu cachorro com algum outro cão de uma raça aí específica, né? A gente pode estar vendo se na genética desse cão não tem a predisposição desse problema, né? Se a chance dele ter esse problema não é grande, né? Por quê? Porque aí não é bom, se ele tem essa tendência, não é bom a gente aí cruzar com outro cachorro, porque senão vai continuar, né? Esse problema aí, a tendência é ir a continuar, tá? Então, essa questão de teste genético, né? Que a gente tem aí pensando em medicina preventiva. Outra coisa, quando a gente fala de medicina preventiva também, né? A gente fala da questão de vacinação, tá? Principalmente por causa de doença infecciosa, né? Então, doenças que podem ser transmitidas, né? Então, essa daí a vacinação é a chave para a prevenção de doenças infecciosas, né? Então, aí a gente tem as vacinas que são as essenciais e as não essenciais, né? Que a gente fala. As essenciais são principalmente o que a gente considera aí a V10, por exemplo, né? Que são aquelas várias doenças. E a da raiva, né? Essas são uma das essenciais. Dependendo da região que você mora, existem outras doenças aí que podem ser consideradas talvez vacinas essenciais. Se você mora numa região que é endêmica, que tem muito caso de por exemplo, verme do coração, talvez seja interessante dar essa vacina para o seu cachorro. Se você mora numa região que tem muito caso, se vocês já ouviram falar de leishmaniose, que é uma doença que é transmitida por um mosquito, aí talvez seja interessante dar essa vacina no seu cachorro. Então, cada região, às vezes, vai ter uma vacina que pode ser considerada aí mais importante, porque tem muitos casos naquela região, né? Então, quando a gente fala de medicina preventiva, a gente fala de vacinas, as vacinas que são em qualquer região a gente considera como sendo importante, que é a V10 e a da raiva. E aí, dependendo da região onde você mora, pode ter algumas outras vacinas que vão ser importantes, muito importantes, porque algumas dessas doenças a gente não consegue cura, né? E quando a gente fala de doenças que não curam, o seu cão vai ter às vezes, dependendo de qual doença a gente está falando, é uma doença que o cão vai ter o resto da vida, né? Por exemplo, a leishmaniose. Então, por isso que é muito, mas muito importante aí prevenção dessas doenças, principalmente essas doenças que não têm cura, ou doenças que, assim, a gente trata, mas a resposta às vezes é muito baixa, né? Então, por exemplo, principalmente filhote, a gente fala de parvovirose, então, que é, assim, uma doença temida aí pelos donos, né, também. Então, é importante aí a gente estar prevenindo essas doenças. E hoje em dia, a gente fala de vacinação, que é importante manter atualizada, né, dentro da medicina preventiva, né, mas a gente também fala que a vacina, ela, em demasia, assim, com exagero, ela pode ser talvez um problema, né? Por quê? Quando a gente fala de proteger o nosso animal, a gente quer, obviamente, proteger o cão, né? De qualquer aí, doença que possa ser transmitida para o nosso cãozinho, né? Mas, às vezes, vacinar em excesso também pode ser um outro problema, né? Então, hoje em dia também a gente tem aí alguns testes que a gente faz, que a gente fala de teste sorológico, né? Vocês devem ter ouvido falar bastante de teste sorológico depois que surgiu a questão do Covid, né? Todo mundo falando de teste sorológico, não sei o quê. Então, assim, existem testes sorológicos que dosa o anticorpo do cachorro para ver se ele tem, digamos, imunidade àquela determinada doença, né? Então, existem algumas vacinas que a gente pode estar fazendo teste sorológico, tá? Para aquela doença, né? Então, para ver se realmente precisa estar vacinando ou não, né?
Ah, mas eu não vou fazer o teste sorológico. Então, se você não vai conseguir fazer o teste sorológico, então é melhor deixar a vacina naquele período que está estabelecido do que não fazer nada, né? Vai falar, ah, eu não vou fazer o teste sorológico, mas também não faz a vacina, né? Então, é melhor então fazer a vacina anualmente, aquelas a V10, né, e a da raiva. Ou às vezes a gente pode estar fazendo o teste para ver se o teste deu um anticorpo alto, talvez a gente pode espaçar um pouco mais aquela vacina, tá? Em vez de fazer naquele ano, fazer no ano seguinte. Ou repetir o teste e ver se o anticorpo continua alto. E aí você faz, se tiver baixo, aí você faz a vacina. Por quê? Como assim, né? Porque assim, hoje em dia, de acordo com alguns estudos que foram realizados fora do Brasil, a gente tem alguns estudos falando que algumas vacinas, por exemplo, a de parvovirose, a de sinomose, elas podem durar até 3 anos, né? Mas aqui no Brasil a gente tem uma casuística grande dessas doenças infecciosas, né? Diferente de lá fora. Lá fora a gente tem essas doenças infecciosas, é muito mais difícil, né? Os cães pegarem essa doença, né? Então, se a gente quiser, a gente pode estar fazendo um teste para ver se realmente tem necessidade de vacinar todo ano. Mas se você não for fazer o teste, então vacina anualmente, tá? Por quê? Porque a casuística aqui no Brasil ainda é grande, né? Mas se puder estar fazendo o teste, seria melhor, seria o mais adequado, né? Então, a princípio, com relação à vacina, seria isso, né? Então, e sempre tá controlando. Tem um calendário ali para controlar mesmo de quanto em quanto tempo é a vacina, quando que é a próxima dose, porque senão a nossa vida é tão corrida que quando a gente vai ver, a gente já esqueceu, já passou um monte ali e a gente não vacinou e tá tudo atrasado, né? Então, ali deixar realmente em dia, tá de olho com relação à questão da vacina aí do seu cãozinho, tudo bem? E questão de comportamento também é uma coisa que, quando a gente fala de saúde para os cães, a gente fala tanto da saúde física quanto da saúde mental, né? Então, hoje em dia, assim, se a gente falar doença que acontece muito nas pessoas, né? A gente fala muito sobre depressão, por exemplo, nas pessoas, né? Mas, assim como o que acontece? O cachorro, às vezes, ele absorve muita coisa nossa, né? Da nossa convivência em si. Então, a gente tem muitos cães, às vezes, hoje em dia, ansiosos, né? Com ansiedade, né? Ansiedade de separação, com vários problemas. Opa, desculpa, gente. Com vários problemas de comportamento, né? E, na verdade, isso é um reflexo, às vezes, né? Do nosso dia a dia, da nossa correria. Às vezes, a gente também... É importante a gente dedicar um tempo para a questão de brincar com os nossos cães, de passear com os nossos cães, de ter uma atividade, né? Porque muitos cães às vezes ficam somente dentro do apartamento, né? Não tem nenhuma atividade durante o dia. Isso a gente vai gerar um cão ansioso, né? Então a gente tem que se preocupar também com a saúde aí mental dos nossos cães, né? Então é importante sim, tá? Então, hoje em dia a gente tem muitos cães ansiosos e a gente deve trabalhar. Se o seu cão tem alguma questão de comportamento, né, algum problema realmente de comportamento, aí a gente tem que já começar a trabalhar isso agora mesmo, antes do que isso daí gerar problemas futuros, né? Hoje em dia a gente sabe que às vezes problemas, questão de ansiedade, problemas podem estar relacionados ao desenvolvimento de doenças, tanto nossas, né? Questão do humano, às vezes, quanto o cão também, né? Então, se tem alguma alteração, algum problema de comportamento, a gente já tem que trabalhar desde agora, tá bom? Então, medicina preventiva também a gente fala sobre isso, tá? Outra questão com relação à questão de medicina preventiva também, que a gente tem que se atentar, porque medicina preventiva a gente fala sobre evitar doenças nos nossos cães, né? Tentar prolongar a vida do nosso cãozinho, com qualidade de vida, né? Também, então essa é uma das questões. Então a gente fala sobre castração, que pode prevenir aí algumas doenças também. Eu não vou focar tanto nessa questão, tá? Porque tem vídeo falando só sobre isso, né? Então castração, a gente pode aí
prevenir algumas doenças também. A questão de ir realmente no veterinário, como eu falei, né, com mais frequência, né? Então, hoje em dia a gente tem cães que vivem muito mais tempo e que desenvolvem doenças que antes, como eles não viviam tanto tempo, agora eles apresentam doenças de cães idosos, né? E assim, é parecido com o nosso mesmo, assim. Vai começar a apresentar problema do rim, problema do coraçãozinho, problema de artrite. Então a gente vai ter cães ali que não viviam tanto tempo, se a gente for falar antigamente. Nem tanto antigamente, muito tempo. Mas antigamente aí, uns 20 anos atrás, que a gente quase não tinha isso. Porque os cães não viviam tanto tempo e as pessoas também não tinham o costume de levar os cães, de cuidarem tão bem dos cães. Por quê? Hoje em dia a gente fala de cão que o cão ele é um membro da família, né? O cão, ele assim, ou alguns como se fossem, realmente são como se fossem filhos, né? Como se fossem ali um membro da família mesmo, um irmão, enfim. Um membro da família que está em convivência diretamente com a gente. Dorme da nossa cama, fica com a gente dentro de casa o dia inteiro, né? Então a gente está falando ali de cães que são realmente membro da nossa família. E que a gente cuidando mais, eles vão viver mais também. E eles podem apresentar doenças de cães idosos, de cães que vão viver mais, né? Então, que antes a gente não tinha com tanta frequência, porque não viviam tanto. Mas agora a gente sabendo que vive o que que a expectativa de vida é maior, a gente tem que ter esses cuidados para evitar alguns problemas futuros, né? Então aí 1 ano do cão, como eu falei, 1 ano do cachorro pode equivaler às vezes de 4 a 5 anos da nossa idade, né? E isso daí lá na frente a gente vai colher os frutos desses cuidados que a gente vai ter agora, né? Então aí sempre tá realmente aí cuidados com os nossos cães. Então com relação, gente, a isso, era principalmente isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, esses cuidados, essa questão da medicina preventiva, né? E aí, toda semana a gente vai estar falando sobre um assunto, tá? Geralmente vai ser aí acho que eu vou manter esse horário, tá? Das 5 horas. Então, aí, se tiveram alguma dúvida, alguma questão aí que vocês queiram perguntar, alguma coisa... Qualquer coisa, ó, comenta aqui, tem uma interrogaçãozinha, que é só apertar na interrogaçãozinha, que dá pra mandar as perguntas aqui, tá? Que aí eu consigo qualquer coisa abrir e colocar aqui pra ir respondendo. Mas é basicamente isso, gente. Então, o que eu falei pra vocês, se tiver alguma pergunta, vai falando aqui, que aí eu vou falar um pouquinho desse finalzinho ainda. E aí eu respondo pra vocês. Então, a questão de medicina preventiva, então é basicamente isso aí que a gente conversou, tá? Sobre os cuidados para tentar aí diagnosticar de uma forma mais cedo as doenças, né? E evitar problemas futuros para os nossos cães, né? De que forma? Tanto a questão de check-ups com mais frequência, porque a gente está falando de cães que envelhecem mais rápido que a gente. Então, se a gente for fazer um check-up num cão adulto, que a gente fala 1 vez por ano, a gente vai pensar que o cachorro ali no nosso conceito seria ele envelhecer 1 ano do cachorro, seria talvez 5 anos nosso. E você vai fazer check-up a cada 5 anos. Então, assim, isso que a gente tem que pensar, né? Check-ups talvez com mais frequência. A questão de evitar doenças, vacinação, saúde oral, que a gente falou, né? A questão da alimentação. Então, a alimentação, sim, ela vai fazer muita diferença para o nosso cão, né? Tanto a questão de evitar obesidade e alimentos adequados para o nosso cão, porque a nutrição é uma questão individual, né, dos cães. Então, é muito importante aí tá mantendo uma nutrição adequada para o seu cão, dependendo do porte, da raça dele. O que mais? Vamos lá. Foi isso que a gente falou. Prevenção de pulga e carrapato, que agora, principalmente no calor, a gente vai ver com muito mais frequência, né? E esses pulga e carrapato, gente, só vai servir para transmitir, guarda isso. Pulga e carrapato só serve para transmitir doença. Bem pro cachorro e não vai fazer bem nenhum pro cachorro. Então,
previne isso daí, evita com que tenha, tá? Então deixar esse controle em dia, porque bem ele não vai trazer para o nosso cão, tá? Saúde oral, que a gente falou, né? Principalmente a questão de verminose também, né? Que a gente conversou, então principalmente isso, gente. E alguns testes aí, exames que a gente conversou também que sejam interessantes, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada aqui, presença de vocês que estavam aqui. Beijão pra vocês. Ó, o Joe e a Julia aqui. Beijão, gente. Então era isso. Beijão pra vocês e até mais.